Que recomendação você daria para aquele empresário que falta o gatilho para falar, cara, eu acho que eu preciso de um conselho consultivo estruturado, com governança, algo de fato, não só os amigos do café que vêm aqui, né, tomar e dar aqueles conselhos, pode evoluir para algo um pouco mais estruturado. Que momento, que hora de um empresário buscar um conselho consultivo? E aí a diferença, quando a gente fala conselho consultivo, tem gente que mistura, né, conselho de administração, conselho consultivo. Vamos falar um pouquinho, dar um pouco de clareza para portos, porque você fala, não, conselho é para empresas muito grandes, enormes, capital aberto, não é isso, diferenciar um pouco, porque acho que ainda, pelo menos eu enxergo isso, vejo alguma confusão no mercado para empresas que podem até montar um conselho consultivo, né, mas não veem, né, essa possibilidade, não acreditam nisso. Eu gosto de simplificar as coisas, né? Então, por exemplo, a grande diferença do conselho administrativo e consultivo, ele já está no próprio nome, né? Já se explica. O administrativo você empresta o seu nome com responsabilidade efetiva, né? Já passa por aí. E está geralmente nas empresas de capital aberto, que tem condição de colocar lá um número ilimitado de conselheiros, ele precisa disso, são pessoas que se responsabilizam. O consultivo, a própria palavra, apesar da gente atribuir responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, as responsabilidades são muito diferentes. Então ele vem mais em agregar valor do que ser um processo, né? O administrativo segue muito processual. O consultivo, ele precisa trazer valor. E, inclusive, o Márcio, hoje, empresas de qualquer tamanho já estão pensando e já estão estabelecendo essa prática. Então, não está ligado mais ao quanto fatura, está ligado ao que precisa. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Poxa, é mais ou menos um pitch de vendas, né? Então, agora nós, como conselhos aqui, precisamos vender vaga. Vamos simular aqui um cenário, estamos com o Thiago aqui, ele é o dono da empresa, né? E o Thiago está pensando em montar o conselho, e aí vem essa tua pergunta, nós dois somos conselheiros, estamos com a visão aí de conseguir uma vaguinha lá, e como é que a gente vai fazer isso? A minha pergunta para o Thiago, ela é muito simples para entender que precisa de um conselho, não é nada complexo, é assim, se eu perguntasse para o Thiago hoje as dores que o negócio dele está tendo, as principais dores, aí o Thiago ia me dizer alguma dor, né? Dor na área de vendas, dor se eu vou fazer aquisição, dores familiares, porque misturam muito, né? A questão, o conselho ajuda muito isso, né? A ideia de que uma coisa é você ser herdeiro, você ser proprietário, outra coisa é você ter condição de gerir. O conselho consegue perceber quando a família não tem ali a propriedade de gerir. Então, vai para o conselho olhar os números, mas o organograma precisa entregar resultado. E às vezes o familiar, ele não foi forjado, entendeu que é uma ordem mal dada, porque ele já começou no cargo de diretor, isso não ajuda, né? Então, essas questões, elas são muito interessantes. Aí voltando, aí o Thiago me responde uma dor, e eu faço a segunda pergunta, muito simples, falo assim, então, como é que resolve essa dor hoje dentro do negócio? Porque você está passando por ela. Aí ele vai invariavelmente responder aonde? Para dentro da estrutura, para dentro de alguém que está com ele. Essa resposta vai vir de um plano de ação, de alguém que falou, de alguém que repetiu alguma coisa, e eu vou fazer, ele vai me dar esse nome, vai me falar dessa estrutura de hoje, da diretoria, da reunião de diretor, da reunião de apresentação de resultado. Eu vou falar assim, pois é interessante isso. Mas você concorda que mais do mesmo não está te levando para esse lugar que você gostaria? É exatamente onde o conselho, ele entra muito forte. Ele traz as práticas externas para olhar para as práticas internas e acha exatamente os espaços para que a gente permita que o novo te leve nesse lugar que você gostaria, que você não está atingindo com excelência. E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando está prospectando posições de conselho, porque os empresários em geral que têm essa iniciativa, eles têm muito sucesso, né? Dificilmente o cara vai montar um conselho numa empresa que está
caindo para uma recuperação judicial, ele precisa cuidar de outras coisas, ele não vai montar o conselho. Então, geralmente, esse cara que está buscando o conselho, ele está sempre pensando em subir a régua. E aí eu acho que esse espaço cabe muito bem, Márcio, da gente entender que esta válvula, né, que esse processo adicional de apoio, ele pode gerar novos caminhos, né? Por exemplo, mais um caso, se o cara me traz área comercial como uma dor e ele não está gerando o que ele precisa, eu vou trazer uma realidade que o conselheiro pode, dentro das suas premissas, entregar, que é relacionamento. Ele também pode entregar relacionamento como um valor, desde que isso esteja claro nas atribuições dele dentro do regimento. Então, eu acho que é muito disso. E aí, para terminar a provocação, eu acho muito difícil você vender vaga de conselho, colocar um conselho ou estabelecer um conselho, quando o cara se sente a última bolacha do pacote, quando ele acha que tudo aquilo que ele está fazendo está certo, né? Ele, às vezes, está querendo fazer as perguntas só para ter a certeza e a segurança. E aí, é um risco que a gente vem passando, né? E eu também tenho debatido isso, tem um outro colega que também tem feito isso muito, que é o conselheiro que depende da vaga do conselho. Então, cara, eu não criei uma liberdade financeira enquanto era C-level, aí eu ser conselheiro e depende daquilo. Cara, é muito arriscado isso, porque você depende daquilo, às vezes você pode não falar o que aquele cara precisa ouvir, o que a empresa precisa ouvir, aí você está atrás do contrato porque você precisa daquele dinheiro. Então, isso é muito arriscado. E eu acho que o cara que tem a solução, ele não precisa de conselho, porque ele está querendo só alguém lá para falar o que ele está mais pro ego. Pô, tá vendo? O Júlio, que é de mercado, ajudou empresas a bilhões, está falando tudo que eu estou falando aqui. E ele paga para isso. Eu já não gosto desse tipo de coisa, entendeu?